Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um assunto interessante, né, que as pessoas, muita gente ainda não conhece, né, e eu pretendo fazer alguns vídeos só sobre mostrando o que seria fake news, né, sobre fake news de alienígenas e alguns que enganam umas pessoas que tentam enganar as pessoas, outras pessoas usando fake news, né? Uma dessas é essa imagem aqui, ó. Essa imagem ela ficou muito conhecida na época, há muito tempo atrás. Pessoas utilizaram ela para divulgar, até eu mesmo caí nessa de divulgar essa imagem como se fosse verdadeira, e na verdade não era verdadeira, era falsa. E eu vou mostrar para você como ela era falsa, ó. Essa é a imagem, essa daqui, ó, embaixo é a imagem verdadeira. Eles simplesmente colocaram a imagem dos dois ETs ali, exatamente nesse local, tipo, copiaram, apagaram essa imagem aqui, no Photoshop mesmo faz isso, e apagaram a imagem e construíram, criaram um outro desenho em cima dela. Isso daí é uma brincadeirinha que o pessoal faz, né? O pessoal que trabalha com Photoshop faz isso brincando. Eu mesmo faço, mas eu não tenho intenção de enganar ninguém, entendeu? Mas como a gente conhece, a gente já sabe que foi feito. O que eu quero dizer também é que existe pode ser que os alienígenas tiveram contato com os egípcios. Isso daí não é impossível de ter acontecido, porque se nós temos esse contato, imagina as civilizações mais antigas. Então existem provas, né? Uma das provas esse papiro, é o papiro de Tule. O papiro de Tule, ele simplesmente conta uma história de que isso aconteceu no governo do esqueci o nome dele agora, do Tutmoses III, e ele fala assim, mais ou menos, né, que os escribas viram umas bolas de fogo pararem no céu e ficarem paradas durante um certo tempo. Eles foram lá e avisaram o rei e tal, e as esferas ou discos, né, ficaram ali por um longo tempo, né? E eles viram isso e e como se fosse um acontecimento assim muito, como eu vou dizer assim, espetacular para a época, né? E o faraó mandou que as pessoas, que os soldados vigiassem essas bolas, né? A bola, né? E logo depois que aconteceu isso, apareceu mais outras balões, né, como eles dizem, né? E o autor descreve que, em termos de brilho, eles eram superiores à luz do sol. Os objetos moviam-se completamente silenciosos, mas livremente em todas as direções. Então eles se retiraram para o sul, e peixes e pássaros começaram a cair do céu. Deve ter acontecido alguma coisa muito estranha, e que chegou até a matar os pássaros e peixes, né? Até aí não dá para entender a lógica deles, mas eles no conhecimento deles tem uma certa lógica, porque eles não sabiam o que era descovador, e para eles, mas engraçado que a explicação deles é muito convincente com o OVNIs. O que eu quero tentar colocar é que esse evento aconteceu, e se aconteceu, foi colocado exatamente nesse papiro de Tule, né? Então, mas eu quero mostrar que existem outros tipos de fake que eles fizeram, e um deles é uma outra imagem. Essa imagem aqui, ela ficou famosa na época. Essa imagem aqui ficou famosa na época, e muita gente viu o ET ali mostrando como se fosse um egípcio, né? Eles representando ele de frente, né? Como eles sempre colocaram o rosto para frente e o corpo de lado, né? A cabeça de lado, mas também errado, porque os egípcios eles colocam o rosto de perfil,
né? E o corpo de frente, entendeu? O coração sempre para frente e o rosto de perfil. Então já aí já está errado, não é egípcio, né? Mas é falso, né? Eu vou mostrar para você a imagem real, que é essa daqui. Essa é a imagem real, entendeu? Eles retiraram essas imagens e colocaram outras imagens aqui embaixo para fazer o fake news, né? Então é mais um fake news, né? Existe uma outra também que eu quero mostrar para você que muita gente não conhece, que eu quero mostrar uma outra que muita gente já viu, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem ela parece que representa um avião, né? Você olhando aqui pelo que você está vendo, parece aviões. Tem muitos sites por aí que fala de ovinologia, ufologia. Eles erroneamente oferecem isso como se fosse uma prova definitiva de que eu acredito que o papiro de Thule é muito mais prova de que houve um contato alienígena do que essas imagens aqui. Eu vou mostrar para você que é falso. Na verdade, essa imagem foi feita assim. O filho do Tutmoses, do Sete I, fez uma imagem dupla do Sete I e de Ramsés. Então ele colocou os dois cartuchos desses dois faraós juntos na mesma imagem. Para quê? Para homenagear os dois. Então ele colocou essa imagem que seria o nome de Ramsés e embaixo o nome de Sete. Ele colocou elas juntas e deu origem a essa imagem aqui, que está em vermelho, seria o nome do Ramsés, do Ramsés II, e essa empreita é do Sete I. Então ele fez o que? Ele fez uma homenagem aos dois e juntou os dois cartuchos num só e criou essa imagem aqui, ó. Então essa homenagem que ele fez, é claro que muita gente vai usar essa imagem aqui como se fosse uma ideia de que eles tinham aviões e blá blá blá, né? Isso é falso, né? Não é. Existem outras provas muito mais convincentes, como o pássaro que eu acho muito mais legal, que é essa imagem. Eu acho muito mais legal, que é o pássaro de Saqqara, né? Foi um tipo de brinquedinho que foi feito para de repente filho do faraó, que representa um pássaro, mas ele tem toda a forma de um avião e ele poderia voar. Inclusive está faltando um pedaço da asa dele aqui, ó, que os cientistas acharam que pode ser que tinha um pedaço a mais aqui. Então, as duas imagens que eu acho mais importante que a gente pode colocar, acredito que os egípcios eles tiveram esse contato com alienígenas, né? Pode ser que seja através daquele papiro de Thule, né? Talvez pode ter sido esse o único contato, né? E outros contatos que aconteceram logo depois, mas não temos prova nenhuma, não existe prova. A única coisa que eu posso dizer para você é que o pássaro do Saqqara, né, esse pássaro aqui, ele representa, ele para mim é uma demonstração de que eles conheciam a aerodinâmica, que os egípcios conheciam a aerodinâmica. E o fato da aerodinâmica ser conhecida pelos egípcios, isso mostra que eles tinham um conhecimento de alguma coisa que pudesse voar. Então pode ser que essa ideia deles criarem o pássaro do Saqqara foi tudo bem que pode ser uma brincadeirinha para criança, por exemplo, um brinquedo para criança, mas para mim não é uma brincadeira. Eu acredito que esse pássaro ele realmente foi feito por alguém que estava estudando a aerodinâmica. Então porque já foi comprovado que esse pássaro ele poderia ter duas asinhas, o que seria um complemento na parte de trás da asa, né, na parte de trás do rabo, né, para ele poder manter o voo.
entendeu? E para mim isso mostra que eles tinham esse conhecimento do, do aeromodelismo também. Na verdade, para mim, se você te colocar como em termos de tecnologia, o Pássaro de Saqqara ele é o primeiro aeromodelo do mundo. Ele é o primeiro aeromodelo do mundo. Então, se ele é o primeiro aeromodelo, quer dizer então que os egípcios tinham um conhecimento muito além do que a gente imagina deles. Então, por isso que eu quero deixar, além dessas fake news que as pessoas falaram, que muita mentira, né? E colocar o papiro egípcio, no caso esse papiro de Tule, né, como principal, e o Pássaro de Saqqara. Então, para mim, são as duas evidências. Existem outras que eu vou mostrar em outros vídeos, mas eu vou deixar essas duas para essa. E os fake news que eu já mostrei para você, que são falsos, né? E muita gente ainda insiste em colocar isso nas imagens por falta de conhecimento, falta de fazer uma pesquisa na internet. Só fazer uma pesquisa na internet você vai ver que é falso, entendeu? Não precisa. Então as pessoas precisam parar com essa mania de ficar colocando coisa no site sem pesquisar. Pergunta. Se a pessoa não sabe, pergunta, liga para alguém, conversa com alguém, ou dá uma pesquisa na internet. Você já viu essa foto? Ela é falsa ou verdadeira, entendeu? Ou pergunta para mim se eu já vi alguma coisa, entendeu? Não custa nada. Tem os comentários para isso, né? E a pessoa vem falar que isso é verdadeiro. É ridículo, né? Um site de ufologia colocar isso como se fosse verdadeiro. Então, entendeu? Eu já errei, eu errei, não vou condenar essas pessoas porque eles estão errando, né? Mas eu já errei também, eu comentei uma vez sobre, mas depois eu comecei a perceber que existe muita fake news, muita coisa, que nem a própria imagem do set lá que eu mostrei, daquela imagem dos aviões egípcios, né, que é falso, né? É uma pareidolia, a gente chama de pareidolia, parece, mas não é. É nossa mente que vê aquela imagem como se fosse uma imagem que a gente já conhece, como se fosse um avião, entendeu? Mas não que eu estou colocando que não havia contato alienígena. Eu acredito em contato alienígena, eu prova disso. Eu tive vários contatos, eu já provei, já mostrei meus vídeos, artigos que eu escrevi, e eu só não posso comprovar, eu não posso comprovar. Eu só tenho uma única prova, que foi uma imagem que eu fotografei de um tapete que aconteceu comigo. A única prova que eu tenho é essa, mas eu não posso dizer que essa prova é verdadeira. Eu não posso dizer que essa foto ela é verdadeira. Ninguém vai acreditar. Eu posso falar que é verdadeira, mas as pessoas vão falar que é falso. Então, o que acontece? Essas imagens que você vê, são falsas, entendeu? Então, a gente precisa ter consciência disso. Eu tenho consciência, então eu sei o que eu vejo, o que é falso, o que é verdadeiro. A gente sabe, não precisa ficar insistindo, né? Mas algumas pessoas precisam entender que não pode ficar falando sobre venenologia, ufologia, e insistir em fake news, entendeu? E colocar, como acontece com o caso do Stan Romanek, do Billy Mayer e de outros casos que são fake news. Eles fazem de propósito para vender livro, para vender coisa, para impor a mentalidade deles e assim por diante. Então, o que eu quero tentar explicar é que eu pessoalmente acredito que houve um contato alienígena com os alienígenas, mas nós não podemos provar. Existem algumas provas, essa é a prova. Esse papiro de Tule é a prova. Então, se você quer buscar uma prova que os alienígenas
que os egípcios tiveram contato com o alienígena, é essa prova. Acredito que o Passo de Saqqara também. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, clicar no sininho e não esqueça de se inscrever no canal. Até mais.